Olá pessoal, hoje vamos bater um papo com o assistente administrativo Edileuzo. Fez parte da fundação do Sindicer, faz parte da história do Sindicer e também faz parte das lutas que não podem parar, agora também em defesa do assistente administrativo. Olá. Olá Luciana, tudo bem? É um prazer estar aqui. A história do Sindicer é uma história bem impressionante, né? Nós chegamos nos hospitais universitários via concurso já em 2014, né? Uma das primeiras turmas aqui do Brasil, e a gente encontrou alguns sindicatos que já representavam a EBSER no bojo da EBSER, e a gente conseguiu, depois de uma boa mobilização com os empregados, a gente conseguiu formar os próprios sindicatos com a necessidade do próprio empregado, de não ter bandeiras partidárias, de se voltar para aquela cultura antiga de representar os empregados já na sua essência. E é isso que a gente faz hoje. A gente está hoje formando o Sindicer no Brasil inteiro, com boa qualidade, bem representativos, pessoas técnicas e habilidosas. Nós somos gestores, né, sindicais e não sindicalistas hoje. Somos empregados como todos os outros, né, empregados da EBSER. E a gente veio para representar de fato o direito dos empregados. Edileuzo, você tocou num assunto muito importante, eu acho que precisa ser reforçado e ressaltado aqui. Porque realmente muitas pessoas têm trauma em relação a sindicatos por ver ali por trás uma questão de partidos políticos, uma questão envolvendo ganhos financeiros que às vezes não são o objetivo, não deveria ser, na verdade, né, o objetivo real do sindicato. E quando a gente fala que o Sindicer veio para representar realmente o trabalhador, né, para ser composto por trabalhadores, em benefício dos trabalhadores, e que a gente não tem bandeira sindical, isso faz uma diferença, né? Acho que isso mexe um pouquinho com a nossa ideia assim, de trabalhador que merece ainda lutar pelos direitos. É verdade. A gente, quando vem com essa essência diferente, o empregado sente isso, que ele está sendo melhor representado. Por quê? Porque a gente trabalha diretamente dentro do hospital também, dos HUs, então a gente conhece as necessidades, né, no dia a dia do empregado. Isso, inclusive, ele culmina quando você vai a um tribunal, por exemplo, para você fazer uma negociação, você leva o respaldo legal, você leva a fundamentação do que acontece dentro do hospital, perante autoridades judiciárias, e mostra para eles a realidade. Não é assim que acontecia com outros sindicatos de ponta, sindicatos que são sindicalistas de carteirinha. Nós temos a compreensão dos empregados junto conosco. Então a gente valoriza o empregado na sua essência, ele participa, ele dá ideias, né, nas suas demandas do ACT, nas suas cláusulas, pautas. Então a gente leva aquilo que o empregado quer, não aquilo que nós queremos levar. Na verdade, são as duas coisas, é uma coisa só, porque aquilo que o empregado quer é o que nos beneficia também, exatamente, né? Exatamente. Inclusive, é o motivo pelo qual eu vim para o Sindicer, assim, é por entender que, infelizmente, outros sindicatos não nos representam por nem entender como é que é nosso vínculo CLT, né? Por não entender uma empresa pública que administra hospitais universitários e que a saúde tem as suas peculiaridades tão marcantes, né? E o tanto que o profissional que trabalha na saúde, mesmo sendo administrativo, porque ele também é trabalhador da saúde, como ele sofre e como isso impacta na assistência. Então foi o que marcou muito, né? Muito. Inclusive a gente hoje tem feito alguns trabalhos a nível nacional com o Sindicer, até mesmo na saúde mental do empregado. Porque nós entramos na EBSER, nós tínhamos problemas muito graves, como assédio morais, assédios sexuais e coisas do tipo. Isso minimizou bastante com a chegada do Sindicer, porque a gente está dentro do hospital, conversando com a gestão, dialogando com a gestão, dialogando com os empregados, visitando os empregados no seu local de trabalho. Então isso facilitou muito, minimizou muito essa questão de assédio moral, da saúde mental do empregado. Isso a gente vê hoje que fez a diferença, sabe? O respeito do sindicato ao empregado e o sindicato recebendo isso, sabe? Para a gente é muito positivo. A gente hoje recebe elogios dos empregados, recebe a participação dos empregados em assembleias, em reuniões, exatamente porque eles confiam no seu sindicato. O Sindicer veio no Brasil para fazer a diferença, e assim acontecerá com todos os HUs. Muito bacana. E aqui, pensando assim, em assistente administrativo, a gente sabe do sofrimento da classe, a gente sabe o tanto que vocês estão sendo desvalorizados a cada ACT e a luta que vocês estão tendo que, assim, enfrentar para conseguir ter algum direito garantido.
não é o que a gente espera. Mas me conta um pouquinho do que está sendo feito, de como vocês estão se organizando, de como que esses assistentes administrativos no Brasil inteiro podem contar com o Sindicer para ter mais força e para ser valorizado, né? Porque não tem como, nós somos trabalhadores da saúde e é isso que importa, né? Sim. Nós tivemos muitos problemas no passado, né? Tentaram dividir a categoria assistente administrativo e os assistenciais, né? Com oferecimento de algumas barganhas, como R$1.000, por exemplo, em acordo coletivo, e também retirada de insalubridade. Isso aí criou uma animosidade gigantesca nos administrativos. Coisa que a gente começou a sanar esse problema. A partir do momento que foi montado um grupo de trabalho, isso vai ser tocado na raiz do problema, seria a remuneração dos administrativos. Entra-se novamente a questão dos R$1.000, mas entra na remuneração, exatamente no grupo de trabalho. Isso é muito importante para o administrativo, sim, porque são os menores salários que existem dentro da EBSER. Como representante hoje sindical e também por ser um assistente administrativo, a gente sabe da necessidade que há do administrativo. Hoje, com o salário administrativo na EBSER, que não equipara salários do mercado de trabalho, não é equiparável, a gente sabe da dificuldade. Assistente que paga aluguel, assistente que tem 1, 2 filhos, que paga ônibus. Então a gente sabe que é uma necessidade hoje iminente do administrativo ter um salário melhor, uma remuneração melhor. A gente não quer hoje algo a mais do que os outros, a gente quer apenas que haja uma equiparação com o mercado de trabalho, que é possível. O que a gente hoje está pleiteando no Brasil inteiro? Que a teoria, o que veio no documento do GT, se torne prática. Junto com a prática, a coisa vai ser efetivada. Ou seja, que a gestão da EBSER, o seu conselho de administração, veja isso com muito carinho e que aprove o salário e a remuneração dos administrativos com esse ganho de R$1.000 ou algo a mais do que isso. Menor do que isso não é negociável. Então nós acreditamos que a gestão que já indicou positivamente essa demanda, que ela realmente vai efetivar isso. Edileus, uma coisa que eu sempre venho pensando assim, inclusive por isso a proposta dos podcasts, né? Assim, a empresa, passou da hora da empresa perceber que o valor que a gente entrega é saúde. E isso está atrelada a uma assistência de qualidade. Qualquer teoria de gestão em saúde prega que precisamos valorizar o profissional, que é o cliente interno, que não é só teoria de gestão em saúde, mas teoria de gestão de uma forma global e de comunicação de uma forma global, que valorizando o profissional, ele trabalha com mais afinco, diminui absenteísmo, diminui questões psiquiátricas, psicológicas, de saúde mental, e não só de saúde mental, mas de saúde física também, e que isso reflete em resultado para o nosso cliente, que no nosso caso é o paciente que nem queria ser cliente. Porque a verdade é que o paciente não quer ser cliente, ele está ali porque ele precisa. Então ele precisa ainda mais de uma equipe engajada em entregar o que ele precisa. Como que até hoje a administração da EBSER, que é uma empresa criada para gerenciar os hospitais universitários, que é para lidar com a dor do outro, não conseguiu entender que é fundamental favorecer a gente. Seja a gente na assistência, na ponta, na gestão, com os assistentes administrativos, como o pessoal da radiologia no podcast anterior. Assim, você que está mais por dentro disso e está nessa luta já desde o começo, que visão que você tem? Assim, o que você acha que a gente pode, como a gente pode unir forças para a gente mostrar a importância dessa valorização, que parece tão difícil? Olha, a nossa força está na nossa mobilização. Nós temos que estar unidos no Brasil de norte a sul, de leste a oeste, para buscar as melhores demandas possíveis para os hospitais. A gente entende que não importa qual é o cargo, qual é a categoria, para a gente não importa. A nossa ponta, o nosso objetivo final são os hospitais, o paciente, o atendimento prioritário ao paciente. Então, a gente acredita que se a gente unisse o Brasil, se a gente realmente assumisse a empresa como nossa, algumas pessoas estão aqui de passagem, né, e muitos não valorizam a própria empresa. Hoje a gente não está aqui para falar mal da empresa. A gente sabe muito bem o valor que tem essa empresa para a gente. Muitos estudaram muito, se prepararam muito, investiram nisso para estar nessa empresa. Então, é essa empresa que a gente quer, sabe, sanear, essa empresa que a gente quer que ela cresça, mas que os empregados sejam valorizados. Há um problema hoje de gestão muito grave, onde as gestões vêm passageiras, elas ficam 1 ano, 2 anos, 3 anos e vão embora. Se nós tivéssemos gestões mais técnicas e ficasse mais tempo na EBSER,
junto com os empregados, talvez a dinâmica fosse diferente. Elas ficam muito rápido, está vindo uma coisa muito politizada dentro da EBSER e menos técnica em relação a isso. Então a gente precisa de pessoas com mais competência, mais habilitação técnica, que trabalhe diretamente com o empregado e consiga ver dentro dos seus hospitais as suas necessidades. Por exemplo, um EBSER itinerante. Nunca aconteceu. Se nós tivéssemos um EBSER itinerante, a sua gestão itinerante, que passasse um mês no hospital A, outro mês no hospital B, outro mês no hospital C, você ia ver uma diferença de qualidade, porque eles iam sentir a necessidade na sua realidade, na sua integralidade. Edileuza, eu costumo falar que não existe gestão empírica, muito menos intuitiva e muito menos política. Isso não dá certo e estamos provando que não dá certo, né? Infelizmente não alcançando os resultados que a gente gostaria com uma empresa que vai fazer 10 anos. Está fazendo 10 anos, né? Exatamente. Já. E eu acho que você tocou num ponto fundamental, assim, precisamos deixar de colocar pessoas nesses cargos para atender de uma forma geral a política, para atender as necessidades das instituições. Então, trazer pessoas que são da EBSER, que são concursadas da EBSER, que foram formadas em gestão e que podem, né, contribuir com o conhecimento em benefício dela própria, porque quando ela deixar de ter um cargo comissionado, ela vai voltar lá para o lugar onde ela passou no concurso e vai receber os benefícios que ela trouxe para os outros profissionais também. Exatamente. Eu acho que é uma busca que assim não pode retardar, né? Não pode ser um cargo político. Lidar com a saúde não pode ser de forma tão, né, assim, eu não sei nem que termo que coloca para não ser, né, para não falar algo que desagrade, assim, mas precisa ser uma coisa com mais profissionalismo, né, com mais formação realmente para atender essas áreas. Exatamente. Quando você vê, por exemplo, um profissional, quando ele passa no concurso da EBSER, ele é lotado em alguma unidade do hospital, e muitas vezes não há uma reciclagem, um acompanhamento daquele profissional. Ele é jogado ali no setor e ele simplesmente adquire ali o conhecimento na prática. E sofre com isso. Sofre com isso. E sofre com isso. E muitas vezes não dá conta de ficar. Porque é criticado e é punido porque não fez da forma correta, mas também não foi qualificado. E muitas das vezes ele entra subordinado a alguém que tem um currículo inferior ao dele. Exatamente. E é um dos motivos do adoecimento de profissionais na rede EBSER. Os profissionais são lançados em setores sem um pingo de conhecimento, mas ele tem que demonstrar o serviço, ele tem que executar o serviço ao qual ele foi designado. Então, assim, quando ele se sente nessa condição, é certo do adoecimento. Então, a EBSER, como veio fazer gestão, muitas vezes ela não está fazendo aquele seu papel. Ela lança e deixa o jogo como está. Muitas vezes a gente reclamou disso, que a EBSER veio no Brasil e foi como se fosse uma grande pelada. Ela assumiu o jogo e deixou os mesmos atores ali dentro. Exatamente. Sabe? Ela promoveu quem já estava atuando de forma ineficaz. Exatamente. Porque se não estava dando certo antes e a empresa foi fundada para isso, precisava mudar os atores do jogo. Pois é. Fez esse concurso para os prestadores do serviço dentro dos hospitais, mas não fez esse concurso para os cargos de superintendência, de gerência, né? Os cargos que são realmente os decisores da instituição. Então continua mais do mesmo e agora tentam culpar a EBSER, que na verdade tem uma culpa relacionada, mas a gestão continua a mesma. Acho que a EBSER não teve força de tirar e colocar gente devidamente qualificada e preparada e com perfil, porque também não adianta ter só currículo se não tiver perfil. Nós né? não acreditamos ainda que isso é possível. Nós acreditamos na EBSER. A gente hoje, quando fala em EBSER, a gente acredita na empresa. Porque não, a gente não estaria nela. Quando eu parar de acreditar, eu saio. Exatamente. Eu falo isso sempre. Eu estou no último fôlego, mas quando eu parar de acreditar, eu saio. A gente acredita nisso, como representantes também, a gente passa isso, a gente acredita nisso. É por isso que a gente está lutando hoje com afinco para ver mudanças. A gente gostaria muito que a EBSER tomasse um passo hoje, antes dos sindicatos, antes dos seus representantes, mostrando que realmente valoriza os empregados. O que a EBSER que trouxe veio para fazer hoje, o que se propôs, né? Uma gestão de qualidade para os hospitais universitários no Brasil todo. Nisso, sabe? Já é sabido da necessidade, já é sabido das demandas, já é sabido que o empregado quer valorização. Por que não se antecipa? Por que não faz acontecer? Veio para fazer gestão? Faça gestão.
com o que ela tem de melhor, né? E tem muita coisa, a gente importa muito de outros setores aí, que dá muito certo, né? Inclusive Exatamente. em outras instituições. Edileuzo, vou te agradecer imensamente. Espero que a gente contribua um pouquinho para os assistentes administrativos do Brasil inteiro e para as outras classes também, que a gente possa se unir um pouco mais para conquistar as coisas sem precisar de greve, sem precisar de movimentação, simplesmente mostrando a importância disso acontecer em benefício do nosso cliente, do nosso paciente, né? Entregando valor para aquele que realmente merece, que vai ali em busca disso, né? Vamos continuar lutando. Um abraço, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado.